Vamos reiniciar a nossa aula, o nosso estudo bíblico. O tema é o juízo final, a escatologia. Estamos lendo o livro de Apocalipse. Vamos ler neste momento Apocalipse, no capítulo 4, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Portanto, nós acabamos de estudar as 7 cartas às igrejas da Ásia. E Jesus começa a falar com uma voz de trombeta. E João aqui está mencionando que ouviu esta voz, e em alguns momentos ela refere-se a Jesus falando, aquele que morreu, aquele que venceu, aquele que amou a cada um de nós até o fim. E em outros momentos, João vai se referir como a partir de agora ao anjo do Senhor, que também é uma referência ao Espírito de Deus. Então, na verdade, é Deus falando, são os anjos de Deus, o ministério de Deus, a obra é de Deus. A mensagem da palavra de Deus, no final, ela é a palavra realmente revelada por Deus. Nós transmitimos a palavra de Deus, nós somos obreiros na seara do Mestre, nós trabalhamos neste ministério, como os profetas, como Isaías, como Jeremias, como Ezequiel e como Daniel, que é o tema, que é o princípio desse nosso estudo sobre o juízo final, receberam uma missão de trabalhar na obra de Deus. E o principal elemento da obra de Deus é comunicar o ensino, o conhecimento de Deus, a revelação de Deus, para que nós o conheçamos cada vez mais, prossigamos em conhecê-lo e na certeza, na fé de que aquele que conhece a Deus, ama a Deus e quer a Deus sobre todas as coisas, ama a Deus sobre todas as coisas. Deus é maravilhoso. Se você conhece alguém, tem um relacionamento com alguém e admira uma pessoa, e ao conhecê-lo você quer continuar sendo amigo, sendo próximo, e não quer mais se separar desta pessoa, quer estar com ela todos os instantes, porque é uma pessoa maravilhosa, é uma boa pessoa, imagine o que é conhecer a Deus. Deus resume em si estar com Ele, né? Todo amor, toda bondade, toda misericórdia. Deus é bom o tempo todo. Então é maravilhoso conhecer a Deus e andar com Deus. E realmente quem conhece a Deus ama a Deus e vive com Deus, porque busca a Deus, quer a Deus sobre todas as coisas. É tremendo, é maravilhoso conversar com Deus, andar com Deus, receber a graça, o amor de Deus, a misericórdia de Deus. É tremendo. Então procure conhecê-lo, procure se aproximar dele, conhecer a sua palavra, conhecer a sua vontade, buscá-lo, fazer o que lhe agrada. Ame a Deus, ame a sua palavra, obedeça, guarde os seus mandamentos. E como ele nos promete ali no Evangelho de João, o Pai virá, o Filho virá, habitará em você, fará morada em você, e você estará andando com Deus, não somente num relacionamento distante de Deus, mas o relacionamento presente. Deus em nós, Cristo em nós, esperança da glória. Jesus vem habitar em nós. E nós, então, nosso espírito, com o Espírito do Pai, o Espírito de Deus, nós somos um. E andamos juntos e vivemos e conversamos e aprendemos com Deus e buscamos a Deus e servimos a Deus. Então somos uma comunhão perfeita, uma unidade que é possível em espírito. Não é possível em carne, mas é possível essa unidade em espírito. E quanto mais nós o amamos, nós chegamos ao ponto da unidade, da união perfeita do nosso espírito com o Espírito de Deus. Então João recebe aqui
esta palavra, essa voz, como de trombeta, dizendo: sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois dessas devem acontecer. Então aqui já passamos para o momento do juízo final, já estamos realmente estudando as coisas do fim, dos últimos dias, e realmente aqui para João, a partir do capítulo 4, é feito esse anúncio, é entregue a ele esta revelação para ele escrever para nós, para a nossa edificação, para o nosso conhecimento, para o nosso cuidado, para aprendermos, conhecermos mais a Deus, a sua justiça, a sua verdade. Então, o livro de Apocalipse, o livro da revelação, começa agora a dar um novo momento. Coisas que depois dessa, há uma passagem, há uma mudança agora de cenário, há uma mudança de história. Agora já não é mais a obra da igreja, agora já será a conclusão, será a colheita, será o momento da ceifa. Deus irá então ceifar o que foi semeado, ceifar o resultado, a resposta, o que aconteceu, o que cada um fez com o conhecimento, com a palavra, que cada um fez em sua vida. Quem é cada um? Quem é você? Você vai realmente reinar com Deus no céu? Você realmente será coroado? Você realmente será chamado de digno para receber aquilo que Jesus recebeu e ele quer passar para os que são seus, para os que vencerem? Ao que vencer, eu darei o que eu recebi, darei a estrela da manhã, darei aquilo que eu recebi do Pai, aquilo que o Pai julgou que eu deveria receber, eu darei também a vós que andarem no meu caminho. Se vocês fizerem igual, se vocês me conhecerem, me amarem e guardarem minha palavra, eu vou transmitir, eu vou entregar a vocês o mesmo que eu recebi. Esse é o amor de Jesus por nós. No versículo 2 diz assim: e logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Nós que já estamos aqui estudando há algum tempo a escatologia, o juízo final, a partir de Daniel, quando nós lemos na Bíblia, e existem em inúmeros livros da Bíblia, esta referência a um trono no céu e um assentado sobre o trono, nós já sabemos que Daniel disse isso. Daniel começou este ensino. Ele fala do juízo final. Ele fala do reino de Deus. O reino de Deus é Deus assentar-se no seu trono para reinar. Mas o seu reino é um reino de justiça. Nós devemos buscar, acima de tudo, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus é quando Deus assenta-se no trono posto no céu para então realizar a justiça, para com autoridade reinar. Mas é um rei que decreta a justiça, ele dá a sentença. Ele que dá a sentença da vitória, da salvação, e ele que dá a sentença da derrota, da condenação. Todos buscando agradar a Deus, religiões, denominações, pessoas individualmente, querendo fazer o melhor para Deus, pensando ser desta forma ou daquela forma que se agrada a Deus, é dessa forma que Deus quer que nós vivamos, é isso que Deus quer que eu faça, e procurando fazer para receber a herança, para receber a vitória, para receber a coroa, para ser escolhido dentre todos os chamados, ser um dos poucos escolhidos para reinar com Jesus na glória. Então é nessa hora que o juiz, Deus, está assentando-se, está no seu trono, já para exercer o juízo. O Apocalipse, então, relata esse início da sentença, do veredito final, sobre as suas obras, sobre as suas palavras, o que você fez com o conhecimento de Deus. Hoje vamos ter novamente duas partes neste estudo. O segundo, vamos ministrar o ensino, a instrução da palavra de Deus sobre como viver para ser aprovado, o que fazer, o que exercer, o que Deus requer de nós. Nós vamos estudar na palavra de Deus com certeza sobre esse tema.
porque é da sua palavra, é da sua ação, é da sua resposta à fé, é da obediência aos mandamentos que vem a sua sentença. Que ninguém te engane com outra mensagem que diz que você não precisa viver, não precisa amar, não precisa guardar, não precisa praticar. Isso é uma grande mentira, um grande engano que com certeza está levando muitos à derrota, à perdição, à condenação. Nós vamos então ver que Deus aqui está sentado no seu trono, assentado sobre o trono, versículo 2 de Apocalipse 4, está assentado para reinar. É o reino de Deus com a sua justiça. Não é com guerra, não é com armas, não é com bombas, é com justiça, é com sentença, é com conhecimento, é com processo de conhecimento da vida, do que você fez, do que você deixou de fazer. E ele diz que foi arrebatado, João diz, fui arrebatado em espírito. Eu tenho também enfatizado a necessidade de andarmos em espírito, vivermos em espírito e não na carne, porque é no espírito que nós temos a revelação de Deus. Deus é espírito. Nós precisamos adorar a Deus em espírito, em verdade. Nós precisamos nascer de novo, nascer da água e do espírito. Da carne já nascemos e a carne não herdará o reino de Deus. A carne não chegará perto de Deus. No arrebatamento, na morte, na ressurreição, a carne não verá o trono de Deus. Essa carne não terá salvação, não tem vitória. Essa carne já está derrotada, já está vencida. Mas o Espírito vive. E nós temos que andar em Espírito, viver em Espírito, nascer no Espírito, para termos comunhão com Deus, para termos um encontro verdadeiro, real com Deus. E nos comunicar com Deus. E Deus vir fazer morada em cada um de nós, a esperança da glória, o selo do Espírito, Jesus em nós, Cristo vivendo em nós. Isso é vitória. É o Espírito de Deus que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Temos que viver em espírito, andar em espírito, ter os frutos do Espírito. E João aqui foi arrebatado em espírito. Temos que ter uma vida espiritual tremenda, a ponto de também termos visões do céu, ouvir a voz de Deus, nos comunicar com o céu, andar guiados pelo Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz que aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, este é filho de Deus. Não tem como fugir da palavra de Deus, não tem como querer omitir nenhum texto, nenhum versículo que nos contradiz com a nossa visão, com a nossa prática religiosa, que é fracassada, que é distante de Deus, que é sem espiritualidade. Você não pode, não deve fazer isso, não faça isso. Busque a Deus, ore, busque o Espírito Santo, busque a unção, busque o batismo com o Espírito Santo, tenha visões do céu. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O importante é que a carne seja vencida, dominada pelo Espírito, cheios do Espírito. Nós somos um vaso de barro do pó da terra, do pó que sobrou para esse vaso voltar para a terra. Veio do pó, para o pó voltará. Mas o Espírito volte a Deus. Mas que você tenha vida no Espírito, para já agora ter intimidade com Deus, com a palavra de Deus, conhecer a Deus, amar a Deus. Eu já disse aqui hoje, revelação de Deus, quem ama a Deus, quem conhece a Deus, ama a Deus e conhece a melhor pessoa do universo. Ele é maravilhoso, ele é bom, ele é tremendo. Cada dia mais que você conhece a Deus, mais você quer a Deus. Deus é maravilhoso, não quero mais viver sem Deus, não posso ficar um segundo mais sem a presença de Deus. E nós recebemos isso, eu sou testemunha. Quero dizer que isso é uma realidade, não é um sonho, não é uma ilusão, é uma verdade, é uma realidade da habitação de Deus em nós e nós vivermos com Deus noite e dia, o tempo todo, Deus habitando em nós.
O versículo 3 disse assim: E o que estava sentado era, na aparência, semelhante a pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. É claro, é certo que cada ponto dessa descrição é um sinal da obra de Deus, da obra realizada por Deus, do relacionamento de Deus com a humanidade, com a terra, com os homens, com as mulheres, com todos, e a sua aparência, a sua glória, a sua majestade, a sua santidade. E ele estava assentado no trono e havia o arco celeste ao redor do trono, semelhante à esmeralda. É como se estivesse adornado para o encontro de Deus com a terra. Prepara-te, Israel, para encontrares com teu Deus. Prepara-te, homem, prepara-te, mulher, para te encontrares com Deus. Prepara-te, humanidade, terra, prepara-te, pois Deus já preparou o trono, colocou o arco, adornou para ter um encontro com a humanidade no juízo final, que aqui está iniciando, isso aqui é o preâmbulo, prenúncio, está sendo preparado, trono, e João está lá como testemunha, narra, vê, descreve, conta para o mundo, anuncia ao mundo que ele vem, que o juízo vem, que o juízo está sendo preparado para que o homem se converta, para que o homem e a mulher se arrependam e passem a andar com Deus e busquem a Deus, converta-se dos seus maus caminhos e busque ao Senhor, conheça o Messias. Jesus é o Messias que revela a Deus, só Ele conhece a Deus, só Ele conhece a face de Deus. Os anjos ficam ao redor do trono, mas até hoje não sabem exatamente o que Deus quer, o que realmente agrada a Deus. Eles vão buscando com temor. Não é verdade que muitos na sua prática religiosa vão com temor, sem absoluta certeza de que Deus quer uma roupa X, Deus quer um corte de cabelo Y? É isso que interessa a Deus? É isso que é importante para Deus? É isso que eu tenho que fazer? Começa a fazer, depois já não sabe mais, já tem dúvida. Já tem dúvida. Será que é isso mesmo? Parece que não. Começa a ler a palavra, a se aprofundar, ver Deus de outra forma, ver a palavra e já descobre que tudo aquilo que havia feito para agradar a Deus não era nada disso que era importante para Deus. Eu preciso amar o próximo. Amar de que forma? Amar até que limite? Como? Preciso fazer um curso bíblico sobre o amor, sobre o tema do amor, de Gênesis e Apocalipse. É tão importante, o mais importante é o amor. Por que ainda não fez? Por que ainda não juntou todos os textos e procurou entender e orou ao Espírito Santo para que te revele, para que fale contigo? Deus é amor, quem ama é de Deus e ama ao Cordeiro. Jesus perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? Mestre, tu sabes que eu te amo. Como que você ama Jesus? De que forma? De que forma você vai dizer, eu te amo? Qual a prova desse amor? É verdadeiro esse amor? É real este amor? De que forma você prova? Aí Jesus diz para Pedro: se tu me amas, apacenta os meus cordeiros, cuida das vidas, porque eu vim ao mundo por amor às vidas, às almas perdidas. Eu vim buscar o que havia se perdido. Se você me ama, faz o que eu vim fazer, o que eu mais amo. Me obedece, anda em obediência a mim, me serve. Não ame da boca para fora e não faça nada Você não faz nada que Jesus gosta. Você não faz nada para Deus. Você faz o que te interessa, o que você gosta. Você ama a si mesmo.
Então você precisa fazer um curso bíblico específico. Nós precisamos, a igreja precisa, o mundo precisa conhecer a Deus. O que realmente agrada a Deus é matar o ímpio, é perseguir o que sofre, porque o que sofre está sofrendo porque está desobedecendo a Deus e ele está sendo castigado. Será isso? Muitos sempre pensaram assim. Um é abençoado, está bem, mas nós somos pó, nós somos fracos, nós somos frágeis e amanhã adoecemos, amanhã temos problema. E aí quem estava lá por cima, se vangloriando da sua força, da sua saúde, de não ter, como os outros, ido para o hospital, de repente está numa situação pior. E aí nós dizemos, olha, Deus está pesando a mão sobre ele. E é isso que Deus quer, isso é amar, isso é amor. Desprezar o pobre que está à sua porta e você bater a porta e falar, eu não sou igual a ele, eu sou abençoado. Eu tenho riquezas, eu não tenho nem que passar, eu tenho que passar de largo. Se ele caiu na mão do salteador, é porque ele estava em pecado. Ele não estava protegido. Eu estou protegido. Eu não caí na mão do salteador. Então eu vou deixar ele morrer. E Deus quer que ele morra. É isso mesmo. Foi isso que Jesus ensinou. Ele não disse que o samaritano agiu corretamente porque amou o seu próximo. E Jesus não disse que nós devemos fazer assim. Nós devemos acolher o cansado, o fraco, o problemático. Mas nós viramos as costas. Nós falamos que nós não temos problema porque somos abençoados e não temos que carregar o fardo uns dos outros, cada um com seus problemas. E Jesus deixou a glória de Deus para carregar na cruz sobre ele os nossos problemas, as nossas dores, as nossas culpas. Ele sofreu, ele morreu por amor ao sofredor, ao pecador, a mim e você. Mas você não entende o amor de Deus. Você não sabe o que é amar a Deus. Mas você sabe que quem não ama a Deus, quem não ama o seu próximo, não tem a vida eterna. Não adianta frequentar a igreja, dar o dízimo, participar de alguns eventos, conversar, dar gargalhadas, como se estivesse tudo muito, muito, muito bem. Mas a hora que você despreza, a hora que você odeia o próximo, a hora que você não ama o próximo, você não tem a vida eterna. Sua religião é vã. Muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, e não entrarão no reino dos céus. Não pertencem. Jesus não conhece. Jesus dirá, não te conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você faz o mal. Você acha que só por ter um voto, só por ter uma declaração de fé, você já está salvo. Agora você acha que você pode praticar a iniquidade? Você será condenado. Você está condenado pela sua iniquidade, pela sua maldade, pela sua arrogância, pela sua violência, pelo seu desprezo. Como Lázaro desprezou como o rico desprezou o pobre Lázaro, o mendigo. Então você precisa consertar a sua vida para comparecer diante do trono, daquele que está sentado no trono e que já marcou um dia. Por isso, prepara-te para te encontrares com teu Deus. E agora, pelo nosso tempo da nossa primeira parte, estamos concluindo então com o próximo versículo, que diz assim, versículo 4. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Então nós vemos aqui Deus compartilhando a autoridade do céu. Deus compartilha com os anjos, com os arcanjos, com os querubins. Nós temos repetido aqui que quando a palavra de Deus diz que Deus é amor, é porque Deus gosta, Deus quer milhares, milhões de seres de vida ao seu redor, no trono, 24 anciãos nos seus tronos, vestidos
de vestes brancas, recebendo coroas de ouro, como para nós está sendo prometida na palavra de Deus. E nós então vemos que Deus é amor quando Ele acolhe, quando Ele recebe, quando Ele convive, quando Ele se relaciona com a humanidade, com a igreja, com bons, com maus, com todos, com bilhões de habitantes na terra, bilhões de habitantes no céu. Maravilha! Deus podendo reinar soberano, sozinho, se bastando, sendo possível, sendo feliz, realizado, estando sozinho. Deus é amor e acolhe cada um de nós, move o céu e a terra por um de nós, pequeninos, pecadores, quando clamamos, quando glorificamos a Deus, quando louvamos a Deus. Deus já nos revelou, já nos mostrou lá o céu, e em um momento uma pessoa na terra fez uma oração, falou com Deus, glorificou a Deus, os anjos ouviram, o céu ouviu e Deus decretou: pare tudo, vamos atender, e cita o seu nome, cita aquele nome, vamos atender esta pessoa, porque eu o amo. Quando é que Deus fez isso? Deus faz isso sempre. Deus está sempre presente. Deus está agindo em toda a terra. O próprio Daniel recebeu esta resposta, dizendo: quando você começou a orar, nós recebemos uma ordem lá no céu para virmos até você. Veio Gabriel, veio Miguel, vieram os anjos, pelejaram, lutaram para chegar até um homem que estava orando. E Deus mandou parar tudo que estivesse sendo feito para atender a sua oração, porque Ele te ama, cuida de você, te conhece pelo nome, te toma pela mão, o Deus que te guarda, o Deus que não dorme para cuidar de você, o Deus que deixa você dormindo como um filho, cuida de você, zela pelo seu sono, zela pela sua vida, pelo que é importante para você. Aquilo que é importante na sua vida é importante para Deus, porque Deus é amor, porque Deus cuida de você. E para Ele ver o Filho em você, para Ele realmente dizer: este é meu Filho, em quem a minha alma se compraz, eu tenho prazer, eu estou me agradando dessa vida. Você precisa amar como Ele é amor. Se Ele cuida assim de cada um de nós, um a um, Ele cuida de todos e de cada um individualmente, conforme a sua oração, conforme a sua necessidade, conforme o seu pedido, conforme o que você precisa. Ele também olha para cada um e quer ver em nós um filho. Se você amar, se você se compadecer também, se você também fizer algo por alguém, ajudar alguém a viver, a sobreviver, a vencer como Ele fez por você, Ele dirá: eis ali o meu filho, eu tenho alegria, eu tenho prazer. Jesus recebeu esse dom de Deus quando foi caminhando, foi pregando, foi andando, foi obedecendo e foi até a cruz. E houve expectativa no céu. E eu vi todo o céu se voltando então para Jesus, como homem, como Deus. E ali, na dor, na lágrima, no suor, como gotas de sangue, ali Jesus amou até o fim, até a morte. E Deus olhou do céu: então esse é meu filho, ele ama como eu amo, ele é amor. Ele amou até o fim, ele venceu, ressuscitou. Como ele venceu, Deus decretou vitória sobre a morte, sobre o inferno que ia segurando toda a humanidade, ia segurando no Sheol, Lázaro no seio de Abraão, o rico no Sheol, no sal, questionando, sofrendo, com seu passado, com amargura, com lamentações, com tristeza.
questionando o que ele fez, o que ele deixou de fazer, para ali a toda a humanidade. Mas Jesus tomou a chave da morte e do inferno e venceu, ressuscitou. Deus o ressuscitou. O primeiro que ressuscitou, ele venceu a morte. Como? Por quê? Quem vence a morte? Por que que vence a morte? Quando vence a morte, eu também quero vencer a morte, eu também quero viver para sempre. Ele venceu porque ele amou até o fim. E quem amou, quem mais amou, recebeu um decreto de Deus. Este é meu filho, eu hoje te gerei. Você é meu filho a partir de agora. Está confirmado, está consumado. Está à vista dos anjos, pregado entre os gentios, visto na glória, recebido na glória. É isso que daqui a pouco Apocalipse vai descrever, essa história que Deus está nos inspirando aqui agora. E você e eu, quando nós amamos com força. Amar a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, profundamente, conhecer a Deus, querer a Deus, quero me relacionar com Deus. Deus, eu nunca mais quero ficar longe de Ti. O Senhor é maravilhoso, eu te conheci, Senhor, eu te conheço. A partir de agora, para onde eu vou, Senhor? Tu és o melhor. Tu és tudo para mim, Senhor. Tu vales mais do que toda a terra, todas as pessoas da terra, todas as riquezas da terra. Nada, Senhor, poderá superar o Teu amor. Quem Tu és, a Tua glória. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és a vida, Senhor. E aí, quando você anda neste caminho, você anda nos passos de Jesus, que amou até o fim. Ame também, ama até o fim. Dê a vida pela obra de Deus, pelas ovelhas, pela causa de Deus, pelo ministério de Deus. Ame a Deus e ande nos caminhos no caminho daquele que é o caminho, a verdade e a vida, que revelou Deus para nós, o Messias, o prometido, o Filho de Deus, o que venceu a morte. Esse é o caminho da vitória. Jesus venceu. Ele nos mostra, eu quero vencer, eu quero viver com Deus para sempre. Eu quero contemplar a face de Deus e morar com Deus para sempre. Deus é tudo, Deus é o meu objetivo. Porque Ele é maior, porque Ele é melhor, porque estar com Ele vale mais do que tudo. Estar na sua casa, estar na sua presença, é melhor do que qualquer outra parte. Cada momento, Senhor, contigo é maravilhoso. Então vamos passar agora para o nosso momento final de instrução, de ensino da Palavra de Deus. Nós estamos lendo Lucas no capítulo 10 e vamos então continuar. Nós estamos falando dos obreiros na seara. Oramos juntos aqui com a Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus nos orientou a rogar, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Perguntamos se a igreja agora, nesses dias, tem obreiros, tem obreiras, somos obreiros, estamos trabalhando na seara, temos a visão da terra como seara para trabalhar, aqui é lugar de trabalho, e o céu, a glória de Deus, é lugar de descanso, resta um descanso para o povo de Deus. Vamos entrar nesse descanso, mas antes de entrar no descanso, vamos trabalhar, enquanto é dia, é hora de trabalhar, o Pai trabalha até agora, o Filho trabalha e nós precisamos também trabalhar. Que Deus te abençoe e daremos continuidade a este estudo.